novamente com a fisioterapeuta Ana Paula Mendonça, que vai falar sobre o ser de Diamantina e o referencial normativo e o fluxo do trabalho lá em Diamantina. Ana, conta aí para gente um pouco desse fluxo, do referencial normativo, qual que é a base normativa do funcionamento do SER 4? Bom, gente, então, como é que criou-se, né, a necessidade de ter um padrão para criar, né, um esquema de entrada, né, desse paciente? Então, para iniciar o tratamento, o nosso futuro paciente, né, ele vai ter que estar, né, em mãos do encaminhamento médico, um cartão nacional, a cópia de carteira de identidade, a de certidão de nascimento para as crianças, né, que não possuem RG, uma cópia do CPF e a cópia do comprovante de residência. E aí ele pega esses documentos, né, e vai se encaminhar até a Secretaria de Saúde do seu município. Então, todos esses documentos enviados da Secretaria do município, da Secretaria de Saúde do município, para junta reguladora da Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina. E aí, lá na junta reguladora, esse processo, né, que todos esses documentos, mais um encaminhamento médico, ele vira um processo. Ele é encaminhado até a instituição. E aí vai ocorrer o agendamento pela instituição para que esse paciente ele possa passar pela triagem. Só que há um número muito grande desses processos chegando todos os dias na instituição. E aí precisou-se criar um esquema de organização e de avaliação desses processos, né? Porque hoje chega esse volume, amanhã chega esse volume, depois de amanhã esse outro, mas o que vai determinar que eu agende esse antes desse ou esse, né? Então, precisou-se criar esse esquema de organização. E aí veio uma normativa interna. Então, reuniu-se uma equipe, né, baseando-se na portaria 793, que institui a rede de cuidados de pessoa com deficiência, a lei 8.080, e baseando na diretriz e princípios da equidade, universalidade e integridade, que são as diretrizes e os princípios do SUS, organizou-se critérios de admissão dos pacientes a serem encaminhados no serviço, né? E aí, criou-se critérios, prioridades para classificar esses processos. Existem hoje duas profissionais que fazem a avaliação desses processos, né? Essas profissionais, elas são extremamente capacitadas e elas trabalham ali justamente para avaliar, pensando que elas vão ter que atender determinados critérios de análise, né? Então, como que vai se dar a prioridade desse processo? Então, o tempo de lesão, o CID, né? A descrição diagnóstica que o médico fez, a relevância que esse médico colocou lá no encaminhamento, a idade desse paciente, né? Então, como ele vai se encaixar dentro de cada uma das reabilitações, né? Qual que é realmente a demanda necessária desse atendimento? Será que é um atendimento de alta e média complexidade? Será que esse atendimento ele não pode ser realizado no próprio município? Então, todos esses padrões, essas ideias, essas normas, elas têm que estar muito claras na hora que a pessoa for avaliar esse processo. E aí, pensando nesses critérios, a pessoa toma em mão aquele processo e vai começar a classificar ele. E aí, ele é classificado por 3 cores, inicialmente. Então, vermelho, amarelo e azul. Onde, se ele receber a classificação vermelha, ele vai ter uma admissão no período máximo de 120 dias. Então, em 120 dias, o centro de reabilitação tem que entrar em contato com esse paciente e agendar a sua triagem. O critério amarelo, ele recebeu, então, a classificação como amarelo, ele tem como admissão em um período máximo de 10 meses. E o azul, a admissão em um período máximo de 15 meses. E aí, semanalmente, vão,
né, reavaliando todos esses processos, encaixando cada agendamento de prioridade nas agendas, né, de acordo com as vagas, e aí chamando esses pacientes. E aí, esse encaminhamento autorizado, então, pela junta reguladora, ele é recebido pelo serviço, passa por esse processo de triagem, onde ele vai receber essa cor, né? Então, vermelho como maior prioridade, o amarelo intermediário e o azul menor. E aí, para que esse processo de avaliação ele seja realmente fidedigno, os profissionais eles consigam realmente atender a necessidade do paciente, ele precisa estar bem preenchido. Então, com o CID correto, uma hipótese diagnóstica bem descrita, a idade, o histórico da doença, o tratamento que ele já recebeu ou que ele não recebeu. Então, tudo isso bem descrito vai trazer um maior número de informações e aí os profissionais vão conseguir classificar melhor aquele processo, né? E aí, o modelo do formato desse encaminhamento é justamente esse daqui, ó. Então, todas as secretarias de saúde dos municípios que estão referenciados para o C, eles têm em mão esse modelo aqui de encaminhamento, onde cada campo desse deve estar devidamente preenchido. Já aconteceu algumas vezes dele não estar preenchido, e aqui não há possibilidade dele ser preenchido de forma eletrônica, o encaminhamento ser eletrônico. Então, isso aqui ele é preenchido de forma manual. Muitas vezes a letra, os profissionais elas não entendem, esse processo ele é voltado. E aí tem maior tempo gasto para realmente, porque de volta, aí o médico vai ter que reescrever tudo isso e encaminhar para a gente de novo. Então, uma coisa que a gente costuma trabalhar muito quando a gente tem os encontros das regionais, é trabalhar a importância desse documento muito bem preenchido e legível, né? Porque isso vai facilitar todo o processo de entrada e dinamizar o tempo, né, de tratamento, de início de tratamento do paciente. E aí, esse encaminhamento, ele sendo avaliado e classificado, né, ele passa pelo processo de agendamento da triagem com a data de acordo com o trabalho da equipe. Então, a ortopedia adulto tem 16 vagas e a triagem da ortopedia adulta ela é feita uma vez por semana. A ortopedia infantil, normalmente ela tem em torno de 6 vagas em cada triagem. A neuroadulto, mais 6. A neuroinfantil são 8 vagas. Existem 2 triagens da neuroinfantil por semana. A intelectual são 6 vagas. Antes a intelectual estava com processo de triagem quinzenal, agora vai passar a ser semanal. E o visual são 3 vagas também. E aí, durante o processo de triagem, né, o paciente encaminhado, ele passa por uma segunda demanda apresentada, que é a avaliação de cada setor. Então, o paciente ele chegou lá, no primeiro dia, no CIR. Ele vai ser encaminhado até a sala de triagem, onde vão estar presentes todos os profissionais pertencentes àquela reabilitação, né? Cada um representando uma área. Aí, ali, naquele momento, por exemplo, eu como identifiquei que o paciente não tem demanda para fisioterapia ali. Então, naquele momento, eu faço um encaminhamento para o município, relatando que apontada para ele pode ser realizada no seu município, não havendo necessidade de complementar na instituição ou de ser utilizada somente nela, naquele momento, né? Acontece também, muitas vezes, dele apresentar demanda, por exemplo, só para psicologia. Ele vai ser admitido no serviço e vai receber só o atendimento da psicologia. Então, o paciente ele passa pela triagem, naquele momento,
cada representante da sua área identifica a demanda, se é presente ou não. Se for presente, ele é encaminhado para uma avaliação no setor. Se não, é liberado um laudo de encaminhamento para o município com todo o relatório da análise identificada ali naquele momento. Lembrando que, para ele iniciar o tratamento, vai haver necessidade, né, de se ter a disponibilidade de vaga em cada setor. Então, hoje, por exemplo, uma das maiores áreas que tem ainda uma lista de espera maior é a área da neurologia, especificamente neuroinfantil. Então, hoje o paciente que entra para a reabilitação física, para o tratamento da neuroinfantil, ele tem em torno ali de uma lista de espera ali hoje de uns 15 a 20 pacientes na frente dele. O que a gente não consegue mensurar quanto tempo que ele vai ficar ali esperando. Então, ele pode esperar 6 meses, ele pode esperar 3, ele pode esperar 4 meses. Entrada direta. Então, o paciente chegou, triou, amanhã ele vai começar o tratamento. A área da ortopedia, tanto ortopedia adulto, ou infantil, a própria reabilitação visual. Hoje, existem vagas na área da reabilitação visual. Então, se o paciente ele chega, ele já inicia o processo mesmo de acompanhamento. E assim, né, durante o processo da triagem, né, levando em conta a não aceitação do paciente, é emitido esse termo, esse envio do relatório, que é o termo de recusa, né, onde o paciente é contra-referenciado para o município dele. E aí, o paciente admitido para o serviço, ele passa para o atendimento semanal. Até então, né, antes da pandemia, a gente estava com esse atendimento semanal e agora o atendimento quinzenal, estabelecido todo um acompanhamento, que vai ser estruturado por uma avaliação no setor, uma elaboração de um plano terapêutico singular, onde ali vai estar descritos os principais objetivos e o tempo de reavaliação. Então, o paciente entrou, eu já traço o objetivo, sabendo que é daqui a 3, 4, no máximo 6 meses, eu vou ter que reavaliar ele para saber a que caminho que o profissional vai demandar, como que está o processo de trabalho dele, né, de tratamento. E aqui está um fluxograma exemplificando como é que se dá esse caminho, né, de entrada do paciente. Então, aqui são os serviços de saúde, né? Muitas vezes o paciente, ele já faz a terapia lá no seu município, mas só que o serviço de saúde, ele identifica que ele possa receber um atendimento mais amplo, mais específico, em termos de utilização de uma estrutura de equipamentos que a instituição tem, né? Então, ele encaminha esse paciente aqui para a gente. E aí, esse encaminhamento, né, junto com aquele processo todo daqueles documentos, aquele encaminhamento bem preenchido, vai para a junta reguladora, e aí ele vem para a reabilitação física, intelectual ou visual. Lembrando que a reabilitação auditiva, ela tem entrada direta, então ela não encaixa-se nesse fluxo. Então, o paciente com necessidades de tratamento para reabilitação auditiva, ele pode encaminhar o seu pedido para a secretaria do município, mas só que a própria secretaria entra em contrato com o SER. Então, não precisa passar pela junta reguladora. E aí, esse encaminhamento, ele é autorizado, né, pela Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina, onde há um encaminhamento para a secretaria e o agendamento dessa triagem multidisciplinar. E aí, sim, inicia seu acompanhamento. Então, o paciente com evolução positiva, ele vai evoluir, né, para uma alta ou uma transferência para o município. E se ainda há necessidade de um tratamento complementar, é necessário, às vezes, fazer uma contrarreferência. Então, muitas vezes, quando esse paciente
ele não iniciou o acompanhamento no seu município. Ao profissional presente lá no seu município, é emitida uma contra-referência para que, junto, Centro de Reabilitação em Diamantina e Serviço esse paciente, né? E aí, dentro dessa estrutura de fluxo, né, a gente tem a emissão, então, na transferência e na alta de laudos, né, especificando bem detalhadamente como que está a situação desse paciente, né? E a gente tem os laudos de contra-referência, que também especificam e documentam a situação funcional, tudo que ele já evoluiu, que ele tem recebido em termos de conduta, como retorno de documento e intervenções para o município. É isso. Obrigado, Ana. Pelo que eu entendi, então, um dos problemas aí no encaminhamento é uma questão de caligrafia, né? Fazer um curso de caligrafia aí para esses profissionais, porque você imagina como que se perde tempo por problemas de leitura, Exatamente. entender o que o profissional escreve, que é um absurdo hoje em dia, com tanta tecnologia, né? Então, são questões que são necessários avanços aí para se perder um tempo menor, considerando várias ferramentas que a gente pode usar, né? Isso mesmo. É um absurdo, né? Mas às vezes a gente não consegue entender qual que é o diagnóstico do paciente. Se não tiver, e muitas vezes ele vem sem CID, né? Que é um registro específico que a gente consegue, por exemplo, ir lá e fazer uma pesquisa e tentar traduzir um pouco do que ali. Mas muitas vezes ele vem incompleto e a gente não consegue classificar esse processo, né? Porque se o encaminhamento chega lá com dor de coluna, primeiro que ele não tem tanta. A profissional ela avalia que, como que esse paciente com dor de coluna ainda não foi tratado no seu município, né? Então, por isso, ele pode ter dor de coluna e ele pode ser tratado com dor de coluna lá no centro de reabilitação. Mas qual que é o motivo desse encaminhamento? O paciente teve uma piora da dor de coluna, vai necessitar de uma cirurgia, e aí vai ter que intensificar a sua fisioterapia, enfim, né? A gente precisa que os profissionais eles estejam um pouco mais comprometidos a realmente conseguir traduzir o que eles querem que seja realizado, que seja feito pelo seu paciente, né? Uma capacitação dos municípios é necessário também, né, Ana? Porque os profissionais rodam muito, secretário de saúde troca, então, às vezes, com o passar do tempo, as pessoas vão mudando e aquela pessoa que entra não sabe como que funciona um encaminhamento, por exemplo, né? Acho que é uma coisa importante, sempre estar capacitando os municípios. Eles fazem isso, mas nem sempre tem o efeito esperado, né? Sim, semestralmente existe essa reunião, né, entre equipes. Então, existe o encontro regional de fisioterapeutas. Essa pauta da normativa, ela é assim, tá lá, primeiro item a ser tratado. Porque justamente a gente enxerga que isso vai facilitar a entrada desse paciente na nossa instituição, né, assim como conseguir encaminhar esse paciente para outros serviços, conseguir conversar um pouco melhor com esse profissional e passar para ele, olha, essa demanda é uma demanda real, mas ela pode ser tratada aí, né? Da mesma forma que aquele paciente que tem uma demanda mais urgente, às vezes vai ficar um tempão na lista de espera. Então, não, ele vai aqui receber uma prioridade onde a gente vai precisar colocar ele com uma audiência. Então, é importante demais que todo esse processo esteja bem fechadinho para que aí o paciente possa iniciar o tratamento mais rápido possível.